Olá, gente boa! Nós somos gente boa dormindo. Em Cristo Jesus nós somos gente boa, sim, verdadeiramente gente boa, aqueles que creem em Cristo Jesus. Gente boa, hoje eu quero falar muito sério com vocês. É sobre o que eu acredito, é sobre o que você deve acreditar, né? Num mundo onde há muitas fake news, muitas mentiras, muitas heresias, muitas falas falsas. Então, gente boa, eu gostaria de chamar sua atenção nessa noite para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra viva, eficaz, que ela penetra até o discernimento do corpo, da alma e do espírito. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, tá? E a palavra de Deus, ela é verdadeira, tá? Então eu vou dar aqui algumas falas para você entender por que a palavra de Deus é verdadeira. Primeiro, quem a escreveu foi Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus. Como ele a escreveu? Usou pessoas, usou seres humanos, né? Então a palavra de Deus foi escrita por 40 homens. Marque bem isso, 40 homens, inspirado pelo Espírito do próprio Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou sobre o ouvido dessas pessoas, o Espírito Santo falou no ouvido dessa pessoa, o Espírito Santo foi falando para essas pessoas, mostrando, né, aquilo que Deus estava falando, aquilo que era para eles a escrever, porque era Deus falando com esses escritores da palavra de Deus, 40 homens, né? Então a palavra de Deus, ela é confiável, ela é verdadeira, não há erro. A inerrância da Bíblia não tem erro, tá, gente? Se alguém disser para você que tem erro, vai estar mentindo, porque não há erro, tá? A palavra de Deus, ela não precisa ser renovada, porque ela é o tempo todo, ela é moderna, ela é nova, porque o Deus, o autor, está vivo, gente boa. O autor é o próprio Deus, né? Como eu aqui falando com você, eu sou iluminado pelo Espírito que usou aqueles homens para escrever. Eu sou iluminado para falar para vocês, não eu, mas o Espírito que está em mim, tá? Me usa para entender a palavra de Deus e falar para você. Então a palavra de Deus, primeiro, ela é verdadeira. Segundo, não tem erro. Terceiro, foi escrito por 40 homens, inspirado por Deus. Em quarto, ela não precisa da aprovação de ninguém, de absolutamente ninguém, tá? Eu estou aqui falando que eu faço apologia à Bíblia, que ela é verdade mesmo. Eu creio que todos os textos, toda a palavra, 66 livros é real, verdadeiro, tá? Para mim, tá? Então eu vou usar alguns textos aqui mostrando para você que a palavra de Deus é verdadeira. Já falei no começo que a palavra de Deus, ela é viva. É o único livro onde o autor está vivo, que é Deus. É o único livro escrito pelo próprio Deus, tá? Os outros livros, os autores já morreram, tá? Os outros livros não têm inspiração. Os outros livros são livros de história, são livros poéticos, são livros, mas não tem inspiração. A palavra de Deus é inspirada. Ela cai para dentro de nós, ela vem para dentro de nós, ela é puxada para dentro de nós, inspiração puxada, sugada para dentro de nós, para nós a entendermos, tá certo? Então temos que ter essa compreensão, gente, porque nossa vida depende da palavra de Deus. A minha vida, particularmente, ela depende toda da palavra de Deus, e a sua também. Por quê? Para você entender que quem te criou foi Deus, para você entender que você foi formado do pó da terra. Então a palavra de Deus vai dizer isso. A filosofia não diz isso, tá? Eu vou ler alguns textos aqui. Por exemplo, olha o que diz João capítulo 17, versículo 17, diz assim, né? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus falando, tá? A palavra de Deus, ela serve para nos corrigir, redaguir. Olha só o que diz. Vamos lá para Pedro também. Eu quero ler um texto aqui em Pedro, né? Em 1 Pedro, tá? Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui, tá? 17. 1 Pedro 16, 17, 2 Pedro, vamos aqui, tá? Diz assim, deixa eu parar aqui. Diz assim a palavra de Deus, né? Sabendo primeiramente isto, que
Nenhuma profecia da Escritura provém da particularidade ou particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, o homem santo falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei isso? Tá? Então, agora olha só aqui em Timóteo, né? Em 1 Timóteo, vamos aqui. O que a palavra de Deus diz? Olha só. Diz assim. 3. 3 diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. No caso, eu, pastor, que estou falando com você, tá? Olha agora aqui, né? No versículo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, deixa eu ver aqui. 3,16, diz assim, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinar, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Percebe que foi o que eu falei? E agora, olha só. No texto de Josué 1,8, diz para nós não se apartarmos desse livro. Para nós ter esse livro aqui constantemente, né? Em leitura. Josué 1, versículo 8, diz assim: não cesse de falar deste livro da Bíblia. Não cesse de falar, como eu estou fazendo aqui, ó, tá? Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. É o meu caso aqui, conversando com vocês, explicando para vocês, gente boa. Eu estou demorando um pouco nesse vídeo, ele é um pouco demorado, mas é fundamental. Sabe por quê, gente? Porque há muitas heresias, há muita falação sobre a Bíblia, mas a Bíblia é o único livro de regra de fé e prática para a minha vida, tá? Onde nós devemos obedecer, onde nós devemos temer e tremer diante desta palavra, diante do Senhor, né? Então olha o que diz o Salmo 119, versículo 11. Essa aqui eu estou chegando no final, que diz assim, Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardei a tua palavra, né? Guardei no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, para não pecar contra Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Creia, gente. Cuidado com os falsos pregadores, cuidado com os falsos mestres, falsos pastores, falsos... Tem muito falsos no nosso meio, gente boa. Por isso que esse canal aqui é para alertar você, trazer você para compreender que a palavra de Deus é a regra de fé e prática para nossas vidas. A palavra de Deus é a revelação de Jesus Cristo. A palavra de Deus é o berço onde Jesus está. A palavra de Deus nada pode comparar com a palavra de Deus. É incomparável com qualquer outra coisa, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, eu quero aconselhar você, encerrando o vídeo agora, gente boa, para você ler o Novo Testamento, para você ler sobre a história de Jesus, conhecer Jesus, né? As boas novas, o Evangelho, né? Eu sou evangélico, que leio o Evangelho. Eu sou um apaixonado pela leitura do Evangelho. Eu sou um apaixonado pela leitura bíblica. Eu amo ler a Bíblia. Eu amo meu Deus, eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo. E venha para a Bíblia, leia, venha conhecer Jesus, venha crer em Jesus de verdade, gente boa. Crê em Jesus, entregue sua alma a Jesus, que com certeza, peça para Jesus salvar a sua alma. Lembra daquele ladrão na cruz? Ele falou assim, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Então entregue sua alma para Cristo,
E fale para Jesus, que Jesus falou para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Faça isso, gente boa. Eu te amo, tá, gente boa? E você é gente boa em Cristo Jesus. Nós somos gente boa dormindo, mas em Cristo nós somos gente boa porque vamos para o céu através de Cristo Jesus, que reina eternamente. Um grande abraço, gente boa. Deus abençoe.